primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 10 ao 13, e o capítulo 3 até o versículo 9. Primeira aos Coríntios. Coríntios. Primeira aos Coríntios. Primeiro Coríntios. No Novo Testamento, depois dos Evangelhos, você pula para Atos, depois Romanos, Coríntios. Fácil de chegar. Na quinta parte da Bíblia. Capítulo 1, versículos do 10 ao 13. E capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Abriu? Ah, irmãozinha, põe aí, irmãozinha. Capítulo 1 e 3. 1 e 3. Capítulo 1 é versículo 10. E capítulo 3 é o versículo 1 normal. Cadê minha água? Pega ali, ó. Minha água no meu copo altamente ecoteleológico. Até água já foi. Não, tá errado. É outro jeito. E até hoje eu usei ele errado, então. Esse aqui é uma coisinha. Tá aí que eu tinha que fazer uma faculdade para aprender isso. Eu achava que era para ele reforçar no meio do copo. Aí eu botava o contrário, ele subia até a metade. Tá aí. É vivendo e aprendendo, né, rapaz? Pois bem, primeiro aos Coríntios, nós vamos ler e imediatamente orar e pedir que o Pai do céu fale aos nossos corações. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo gosta dessa palavra rogo, já reparou? De vez em quando ele faz esse ato de rogar. Deve ser pedir com muita insistência, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês falem todos a mesma coisa e que não haja entre vocês divisões. Inclusive é daqui que sai o título desta mensagem: que não haja divisão entre vós. Antes vocês sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou vocês porventura foram batizados por Paulo? Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite eu dei a vocês. Eu não dei a vocês alimento sólido, porque ainda vocês não podiam suportar, nem ainda agora vocês podem, porque vocês ainda são carnais. Porque havendo entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que vocês provam que são carnais e andam segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem vocês creem, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus são vocês. Feche seus olhos. Pai, precisamos compreender a profundidade destas palavras
o Senhor permaneça edificando as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Assim estava a igreja de Corinto, fracionada, cada um seguindo, ou cada um estando contido num grupo de ensinamentos, que geralmente tem uma diferençazinha boa, besta. É sempre assim, os ensinamentos são 99% iguais, aí 1% é diferente, e aí já arrasta grupos que vão dizer, não, eu sou agora do grupo tal, eu sou do grupo X. E assim havia divisão na igreja de Corinto. E Paulo sabe a desgraça que traz as divisões. Por que eu trago essa pregação hoje? Por duas razões. Porque hoje é dia de ceia, e na ceia não há divisões. Pelo menos não deve haver. Pelo menos na igreja batista em Coqueiral não há. Na ceia, todos nós somos um. Na ceia, todos nós somos iguais. Na ceia, todos nós participamos da mesma mesa. E uma das coisas mais caras que nós temos aqui dentro da nossa prática enquanto igreja é o ato de não servir a ceia. Toda igreja batista, quem serve a ceia são os diáconos, diaconisas ou alguém que o pastor escolhe para servir a ceia. Toda igreja batista, este grupo de pessoas, assim como o pastor, já são diferenciados. E eles já saem com suas bandejas. Eu estou falando batista, mas isso você pode pegar praticamente todas as igrejas evangélicas. Já sai com a bandeja, chega ali, e se o sujeito sabe que está em alguma disciplina, o cara nem vai para perto de ética. Já que está ali mais no canto, ele nem passa, ele sabe que está em disciplina, e aqui é uma criança, ele pula, aqui é um visitante, ele vai perguntar ao visitante, você é evangélico? É batizado? Se for batista, mais radical, é batizado por mergulho ou batizado por outro tipo de batismo? Não, batizado por outro tipo de batismo, desculpe, você não pode, né? E quando a gente vai ver, por exemplo, o pastor ministrando a ceia, é normal que ele passe mais tempo explicando para quem não pode do que necessariamente abrindo esta mesa e dizendo que esta mesa pertence a Jesus de Nazaré. Na verdade não pertence. Essa igreja tem 100 anos e durante 70 e lá vai o trem, quase 80, talvez 80, ela vai fazer 100 anos, digo, ela tem 97, durante quase 80 a mesa pertencia à Igreja Batista em Coqueiral e ela dizia quem podia e quem não podia, até o dia que nós percebemos que a mesa não pertence à igreja, a mesa pertence a Jesus, e pertencendo a Jesus, todos são habilitados para participarem da mesa de Jesus segundo sua própria consciência, segundo seus próprios conceitos, seu próprio discernimento, digo, e todos têm liberdade de sair do seu lugar e vir aqui. Por isso que a mesa daqui a pouco vai ficar aqui, e eu não vou dizer quem não pode, eu não falo de quem não pode, porque a mesa é de Jesus, e eu não tenho autoridade de dizer que na mesa de Jesus alguém não pode. O próprio Jesus não fez isso. Ele tinha condição de fazer isso porque Judas já tinha feito a lambança de ter articulado com o extrato ali do Sinédrio a entrega de Jesus. Ele sabia. Pedro estava ali também. Jesus sabia que seria negado por Pedro ainda naquela noite. No entanto, todos participam. Na mesa de Jesus, todos participam. Na mesa de Jesus há unidade. E a igreja de Corinto estava se fracionando porque Jesus estava deixando de ser o centro. E Paulo sabia disso. E ela estava fracionada em partidos. Partido de Paulo, partido de Apolo, partido de Pedro e partido de Cristo. Eu acho que a turma do partido de Cristo era aquela que dizia assim, nós somos originais. É que nem alguns batistas que acham que a igreja batista nasceu de João Batista. Sabia que tem uma corrente batista que acha que a igreja batista é antes de Jesus? Jesus foi batista. Está entendendo? Porque nasceu com João Batista. Ele quem batiza Jesus. Então Jesus se torna batista.
A pessoa que loucura. Mas tem, como diz na nossa terra, né, irmã Lili? Tem doido para tudo e ainda sobra um para mascar fundo. Não tem essa expressão? Tem doido para tudo e ainda sobra um para mascar fundo? Pois bem, tem doutrina de todo jeito. Então, uma das razões dessa pregação é que hoje é ceia. E a ceia é um símbolo da nossa unidade em Cristo Jesus. Porque uma igreja sadia não tem partidarismos, mas uma igreja sadia se une em torno de Cristo Jesus. Outro motivo é que hoje é o primeiro turno das eleições de presidente, as eleições mais polarizadas da história desse país, sem dúvida alguma, e não tenha dúvida que isso foi um motivo para dividir a igreja de Jesus. Quantas vezes eu escutei alguém chegar e conversar comigo, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, no meio da conversa descobre que eu sou pastor e já entra para falar de política, certo de que eu vou votar no candidato X. E não, você já que sou pastor, né? Todo pastor vota no candidato A ou no candidato B. E eu digo, mas como que você chega a essa conclusão? E aí quem não vota no candidato A ou no candidato B é excluído. Quem vota no candidato A exclui quem vota no candidato B, quem vota no candidato B exclui quem vota no candidato A, e a gente tem também uma fragmentação na igreja. Satanás, mais do que ninguém, sabe o poder da divisão. Todo bicho, todo ser humano estrategista que quer derrotar um grupo, sabe que a única forma de derrotar um grupo é dividindo um grupo. Você pega, por exemplo, um grupo de cabras. Cabra não é muito bom, porque cabra não anda em grupo, né? Mas você pega um grupo de elefantes, um grupo de. Tem um bocado de bicho que não tem aqui na nossa região, mas elefante é um bom. E o leão sabe que ele não tem condição de derrotar um grupo de elefantes. Então ele fica ali mirando, e geralmente ele passa no meio, divide o grupo em dois, depois divide mais, ou então já vai mais fraquinho, e os outros já ficam ao redor, não deixa que os mais altos e fortes venham defender. Divide para destruir. E Satanás sabe que a única maneira que ele consegue destruir a igreja é dividindo a igreja, fracionando a igreja. E Paulo estava alertando os irmãos de Corinto: entre vós não haja divisão. Versículo 10. Entre vós não haja divisão. E Paulo vai dizer: mas pelo contrário, vocês estejam unidos na mesma disposição mental. Bonita essa expressão. Unidos na mesma disposição mental. Você sabe quando é que uma igreja se divide? Eu prego no início para Coqueiral, eu prego em paz. Porque a igreja de Coqueiral, historicamente, não é dada a divisões, e eu também não preciso estar pregando aqui porque esteja havendo divisões. Não é isso. Talvez mais para nos juntar mais ainda com a vigília que nós fizemos agora há pouco, e que fomos alertados por Deus para buscarmos paz e unidade. Paz e unidade. Mas você sabe quando é que uma igreja se divide? É quando ela tira os olhos do foco, da razão de existir, do porquê que ela, qual é a razão da sua missão, qual é aquilo para o qual a igreja foi constituída. Toda a igreja se divide quando ela se esquece da missão. Por isso que Paulo está dizendo: tenham vocês a mesma disposição mental. A disposição mental de dizer: olha, não tem nada a ver com Paulo, não tem nada a ver com Paulo, não tem nada a ver com Pedro, mas tem a ver com Jesus. Ele, Jesus, é o nosso foco. Mas é normal que a gente esqueça que Jesus é o nosso foco. Lembro uma vez que um pastor que já passou aqui por nossa igreja disse uma coisa que era muito interessante. Ele falando numa assembleia administrativa que a igreja precisava cuidar das pessoas oprimidas, começando pelas crianças do bairro, porque estavam no meio de um bairro muito empobrecido, e que as crianças eram as mais vulneráveis e as que sofriam mais. E uma mulher levantou a mão na assembleia e disse: ô pastor, só um minuto, uma pergunta, questão de ordem. E aí todo mundo se cala quando alguém diz essa questão de ordem. Eu, pastor, opa, meu irmão, qual é a questão de ordem? Ela disse: tem esse negócio de cuidar de criança no estatuto da igreja? E o pastor disse: não, meu irmão, isso tem na Bíblia. Eu disse: não quero saber o que tem na Bíblia. Tem no estatuto?
Então não tem no estatuto, então está fora de ordem, vamos mudar de assunto. Se não tem no estatuto, não é assunto para a gente estar tratando aqui. E acabou a discussão. Isso é a típica, o típico procedimento de alguém que se esquece completamente de qual é a razão de existir da igreja, e a igreja vai se dividir. E se divide sempre. Qual é a razão de existir da igreja? Se não continuar a obra de Jesus de Nazaré. Vamos dar uma passada aqui para o versículo, capítulo 3, versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Isto sim é alguma coisa. 3:7, 1 Coríntios 3:7. Deus deve ser o centro das atenções da igreja. E aqui eu quero dar uma saída agora de 1 Coríntios, saída pequena, e ir para João capítulo 17, quando Jesus vai mostrar o poder da nossa unidade. E ele vai dizer assim em João capítulo 17, se eu não me engano, é versículo 21, que vocês sejam um, como eu sou um com o Pai, para que o mundo creia que Deus me enviou, que o Pai me enviou. A falta de unidade da igreja tem sido, ao longo das últimas décadas, aqui no nosso país, uma das ferramentas mais usadas por Satanás, que tem com facilidade derrotado igrejas por causa dessa quebra, desse fracionamento, dessa quebra da unidade, fazendo a igreja olhar para outras coisas que não seja a verdade que ela tem que proclamar. E sem unidade a gente não consegue. A igreja precisa cada vez mais compreender o poder da sua unidade, porque sem unidade a gente não caminha, sem unidade a gente não tem foco, e sem unidade Satanás vai nos caçar e destruir. É isso que vai acontecer. Quando a gente perde o foco, a gente se divide. Quando a gente se divide, Satanás nos quebra. Eu quero agora ir para outro texto. É o texto que acontece, vocês sabem de qual, quando escribas e fariseus procuram Jesus para armar uma cilada para Jesus. E eles, querendo pegar Jesus numa cilada para destruir do cabeça, acabar com o restante, eles perguntam a Jesus algo que, se Jesus responde errado, Jesus já seria condenado. É lícito, é justo, é certo pagar imposto? Pagar imposto ao imperador, pagar imposto a César? E Jesus pede uma moeda, e Jesus olha para essa moeda e diz: qual é a cara que está nessa moeda? E o pessoal diz: é de César. Até hoje a gente tem caras nas moedas. E ele diz: então você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Tem um mistério nesse texto que faz com que a igreja, compreendendo, não perca a sua unidade. E esse mistério tem a ver com as coisas que a igreja deve focar. Hoje nós estamos, como igreja brasileira, nos dividindo por causa de César. Tem uma parte que é de Bolsonaro, tem uma parte que é de Lula, e quem é de um não fala com o outro. Todos dois são Césares. Logicamente que nós, como cidadãos, temos toda a condição de discernir quem presta mais e quem presta menos, e lá na urna fazer o nosso voto. E nós temos nossos conceitos sobre reino de Deus, sabemos o que é o reino de Deus e quem servirá mais ao nosso conceito de reino de Deus. E o conceito de reino de Deus é simples: é justiça, que conduz à paz e que consequentemente conduz à alegria no Espírito Santo. A partir desse conceito de reino de Deus, a gente sabe muito bem a quem escolher, mas ambos são Césares, ambos são um pedaço do todo, ambos são um
pedaço do todo. E a igreja está lidando com algo que é maior do que César. A igreja está lidando com algo que é maior do que o projeto de Lula, maior do que o projeto de Bolsonaro. E a igreja não se subordina em missão ao projeto de um e ao projeto de outro. Porque não foi Lula quem edificou a igreja. Não foi Bolsonaro quem edificou a igreja. Na verdade, nenhum dos dois está comprometido com o projeto do reino de Deus, porque eles não têm a mente de Cristo, nenhum dos dois. Cada um dos dois estão comprometidos com o reino de César. É verdade. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tenha a honra de ter saído da nossa casa hoje e ter votado naquele que a gente sabe que pode representar mais sinais do reino de Deus. Não tem nada a ver, por isso que eu fui votar hoje com tanta alegria. Mas eu não sou besta. Eu não sou besta de dizer que o projeto da igreja está subordinado ao projeto de partido A, do partido B, de candidato A ou do candidato B. Porque a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Pedro, a igreja não é de Lula, a igreja não é de Bolsonaro. A missão da igreja é outra coisa. E Satanás, sabendo disso, vai fazendo com que gradativamente a gente vá se esquecendo disso. A missão da igreja é ser a construtora do reino de Deus na terra. É isso que Jesus, ele insiste quando faz a oração do Pai Nosso. Ele diz: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E essa é a grande missão da igreja. A igreja, ganhando Lula ou ganhando Bolsonaro, ela tem que ter autoridade, tanto autoridade espiritual quanto autoridade cidadã, de colocar o dedinho quando qualquer projeto desse estivesse desviando do projeto do reino de Deus. O problema é que se ela se alia ao projeto de um ou ao projeto do outro e esquece o projeto do reino, ela está se aliando a coisas pequenas e vai perder a sua autoridade profética. Vai perder a sua autoridade de dizer: isso que está sendo feito depõe contra aquilo que é sinal do reino de Deus. A fome depõe contra, o choro depõe contra, a violência depõe contra, uma criança que não tem uma escola decente para ir, uma pessoa, pai de família, que não tem um emprego para trabalhar e chegar em casa e querer comer com sua família e ter uma mesa para se sentar, não poder fazer isso, uma mãe de família que não consegue fazer isso, tudo depõe contra o reino de Deus. E a igreja tem que estar no papel de autoridade sobre esses projetos, acima desses projetos, porque o projeto do reino de Deus envolve muito mais. Logicamente, então, nós não podemos nos encantar com qualquer outro projeto que não seja o projeto do reino de Deus, porque Jesus chama a igreja para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento, Jesus está contrapondo dois projetos muito claros. Ele está dizendo: o projeto de César não deve ser confundido com o projeto de Deus. Não queira botar o mar dentro do rio, porque não cabe. O reino de Deus é o mar, o projeto de César é outra coisa. O reino de Deus é de justiça, alegria, de paz, de harmonia, de equidade, e isso tudo é fácil da gente compreender. Basta a gente compreender o que é a desgraça para a gente compreender quais são os sinais do reino de Deus. Sinais do reino de Deus não são coisas que vão acontecer depois da morte. Na verdade, você nem sabe o que vai acontecer depois da morte. Toda vez que a Bíblia fala de coisas depois da morte, ela fala em sentido figurado. Agora, quando ela fala de reino de Deus, ela fala de aqui e agora. E sinais do reino de Deus são fáceis da gente saber. Basta a gente compreender o que é desgraça. Tudo que anula a desgraça é sinal do reino de Deus. No Antigo Testamento isso tem um nome, é Shalom, harmonia entre todas as esferas da vida. No Novo Testamento, aí sim, ganha outro nome, que é o nome de reino de Deus. E é simples da gente entender. O que é desgraça? Você sabe o que é desgraça. Então, o contrário da desgraça é sinal do reino de Deus. E é nisso que a igreja foca, para que ela não se divida. É nisso, ou é isso que a igreja persegue, que a igreja busca, para que ela continue sendo igreja de Jesus de Nazaré. E é fácil de compreender.
não precisa de doutrinadores, a gente já conhece, basta se lembrar do que fazia Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, ele tinha uma missão muito clara: diminuir o máximo possível das desgraças por onde quer que ele andasse. Era tudo isso que Jesus fazia, era só isso que Jesus fazia. Era um cego chorando no meio clamando na beira da estrada, e Jesus dizia: venha. Era uma mulher samaritana, excluída até das outras mulheres, e Jesus dizia: venha, minha irmã. Era uma pobre miserável que estava fadada a ser apedrejada porque tinha sido envolvida numa trama de um pecado, e Jesus dizia: tem chance para você, minha querida. Era uma Maria Madalena que tinha a sua vida toda enredada por Satanás, e Jesus dizia: liberte-se, minha filha. Era um Mateus que tinha uma vida toda a serviço de César, e Jesus dizia: deixa eu te apresentar outro reino, meu filho. E tudo isso vai montando um projeto político da igreja de Jesus de Nazaré, que não está subordinado a candidato A, candidato B, partido A, candidato partido B, porque é acima dessas coisas, acima deles todos. E a igreja besta é aquela igreja que se divide por essas coisas. A igreja tem que ter autoridade em nome de Jesus, para na hora que a desgraça estiver imperando, ela não está sentada na mesa do rei. Essa semana eu pregava na dimensão FM: todo pastor que sobe no palanque perde a autoridade profética. Subiu no palanque, perdeu a autoridade profética. Pegou o microfone e pediu voto para fulano, para ciclano, perde a autoridade profética. Porque na hora que fulano e ciclano que ele está pedindo voto se desviar do reino de Deus, ele não vai ter peito para dizer: você está errado. Até porque o segundo passo disso a gente já sabe o que é. Geralmente essas figuras ficam ricas, geralmente essas figuras colocam seus filhos, seus líderes, seus capachos para exercerem funções, seja no nível de presidência, num ministério, num governo, numa secretaria, numa prefeitura, e se desvia, porque deixou-se se enredar pelo partidarismo, coisa que havia na igreja de Corinto, coisa que Jesus chama a atenção quando pega a moeda, e coisa que Jesus exorta quando faz a maior de todas as orações em João 17, quando diz: Pai, ajuda-os a serem um, como eu e o Senhor, nós somos um. Eu quero terminar essa pregação celebrando duas ferramentas, duas atitudes que nos fazem um e que nos fazem iguais. A primeira atitude é uma atitude cidadã, que é a que nós fizemos hoje, que é sair de casa para votar. Eu esperei 1h30 e mandei 2 horas, e eu sou doente com fila, e eu fiquei em paz, porque eu queria votar. Porque para mim o voto é muito sagrado, porque quase nada na existência da gente nos nivela como iguais com o voto. Eu acho que depois do voto, a única coisa que nos nivela como iguais, e não que seja mais importante do que o voto, é a morte. Porque na cova, o rico vira esqueleto, o pobre vira esqueleto, o famoso vira esqueleto, o anônimo vira esqueleto, o poderoso vira esqueleto, e o oprimido vira esqueleto. Então ali no Parque das Flores, debaixo do nível da terra, todo mundo é esqueleto. Mesma coisa é o voto. Hoje o presidente do Senado Federal passou 2 horas na fila para votar, igual é de janeiro. E o voto dele tem peso 1. São 156 milhões de brasileiros aptos a votar. E o homem mais rico tem que entrar na fila, e o voto dele tem peso 1. E o homem mais pobre, a mulher mais simples, tem que entrar na fila, e o voto dela tem peso 1. E se ela chegar 1 segundo antes do mais poderoso, ela entra na frente dele. Isso a gente só acha no dia da votação. Por isso que esse negócio é sagrado, porque nos nivela como iguais. Outra sagrada coisa é a mesa da ceia. Eu vou pedir que Claudinho, companheiro, já tragam para cá, porque se ela for celebrada da maneira como Jesus espera,
ela também nos nivela como iguais. Sabia que aqui ninguém tem mais autoridade de pegar esse pão do que outro? Ninguém. Se entrar agora uma pessoa com problemas no juízo aqui nessa igreja, que não tem a capacidade mental, tem sua mente desorganizada e não saiba discernir, e que chegue sujo, embriagado, vestido de maneira diferente, venha de onde vier, ele vai entrar nessa fila e ai de quem dizer para ele, para trás de mim, ou ai de quem dizer para ele, você não pode. Aqui não, porque isso aqui também nos nivela como iguais. O voto e a ceia são instrumentos sagrados, porque nos nivela como iguais. E a gente só cria divisões, a gente só cria partidos, a gente só cria problemas de divisões quando a gente começa a nos nivelar como diferentes. Então hoje é um dia de festa. E eu louvo a Deus porque no dia do voto a gente pode celebrar a ceia, porque nós vamos participar de 2 ritos que nos nivelam como iguais. E quero de novo, com todo o amor do mundo, com todo o carinho do coração de um pastor, permanecer exortando a cada um de nós a não cairmos na besteira de sermos dados às divisões. Porque aqui ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, ninguém é de César, todos nós somos de Cristo, porque todos nós somos um. Como essa música que a gente cantou agora, temos que ser um para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Uma letra que sai exatamente de João 17. Porque aqui nós não estamos nos preocupando com as coisas de César. As coisas de César foram agora há pouco, agora aqui as coisas do reino de Deus, que são maiores do que as coisas de César. E porque a igreja que não perder o foco da sua missão, e a sua missão é proclamar com atitudes e, se for preciso, palavras, a vontade de Deus para a vida, que é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Projeto muito maior do que o do PT e do PL, e do PL, que é o partido de Bolsonaro, ou do PDT, ou do PM, sei lá, dos que forem. Aqui é outra coisa, e esta coisa não tem partido. Nestas coisas nós nos levantaremos, nesta coisa nós nos levantaremos das nossas cadeiras como iguais e celebraremos a nossa unidade em Cristo Jesus. Os meninos vão cantar e nós vamos sair das nossas cadeiras, pegar este pão, pegar este vinho. Todos são convidados, logicamente, eu não preciso mais nem explicar que todos são iguais diante desta ceia, porque ela não é de Marcos nem da igreja, ela é de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E ao comermos este pão e bebermos este vinho, nos lembrar novamente que o nosso projeto não pode ser dividido, que nossa mente não pode ser dividida. Como Paulo dizia, tenham todos a mesma disposição mental. Então, assim que eles começarem a cantar, hoje tem menos gente, então não vou pedir que os elementos saiam daqui não. Assim que eles começarem a cantar, pode sair do seu lugar e vir aqui pegar. Não coma, a gente vai comer igual, juntos na mesma hora. E eu vou pedir para a gente fazer um rito que faz tempo, mais de 2 anos, que a gente não consegue fazer. Wow.
Agora, antes de tomar a sua ceia, eu vou lembrar de um rito que a gente fazia antes da pandemia. Amém. Feche seus olhos. Ainda não está entendendo que ele quer trocar não, porque é a primeira vez que ela faz isso, ela acha que vai perder o suquinho dela. Mas não. Já trocou? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado, porque podemos participar da mesa do Senhor e celebrar a nossa unidade e a nossa igualdade em Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem permitido que esta igreja fuja da sua missão. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos mantido em unidade. Muito obrigado. Agora eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a manter esta unidade, para que Satanás não prevaleça sobre nós e para que nós não nos esqueçamos da razão da nossa fé e, consequentemente, em Jesus, continuemos para que o mundo creia. Abençoa meu irmão e minha irmã, abençoa todos nós, cubra as nossas vidas com paz, com alegria no Espírito Santo, com justiça em nossas casas. Nós oramos ao Senhor gratos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode comer o pão, pode beber o vinho. Deus seja louvado. Sente-se, por favor, com exceção de Vitória. Eu vou chamar a Vitória para vir aqui à frente. E aí, Felipe, para ela não vir sozinha. Vitória é alguém que hoje quer se apresentar. Vem, Felipe. Quer se apresentar. Ou não, Vitória, você é que decide. Você que sabe. Vai se apresentar à igreja porque ela decidiu fazer parte da Igreja Batista Coqueiral. E além de Vitória, tem mais alguém que quer fazer isso hoje? Agora sim, você fica em pé novamente. Vitória, quer falar alguma coisa? Não? Amém, meu Pai. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Que sua vida faça jus ao seu nome sempre e você seja vitoriosa para o Senhor. Tá joia? Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Senhor, apresentamos Vitória. Apresentamos ao Senhor e a esta igreja. E pedimos que esta igreja a acolha com toda a alegria, Senhor. Que aqui ela cresça no exercício dos seus dons, no exercício do seu chamado, e que a gente se alegre muito com essa menina. Que ela seja grande na sua obra e na sua obra no meio desta igreja. É nossa oração e gratidão ao Senhor por ela, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e dá umas palavras para ela. Eu tomo posse da vitória. Amém, irmão? Amém. Depois, Deus me abençoe. Não fica ligado no Senhor. Tá vendo? Não concordou? Um beijo para quem está no YouTube. Alguma coisa mais? Então vamos para casa, acompanhar o restante da eleição lá, das apurações. Estamos com mais ou menos 50% dos votos apurados e não dará tempo para a gente